Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, todo mundo almoçado. Agora a gente vai comer um docinho, vamos degustar um docinho aqui. Para mim é um prazer estar participando dessa primeira edição de Comida com História. Estou muito feliz mesmo, principalmente por vir com esse ingrediente, que para mim é esse vídeo que vocês viram é uma coisa que para mim é muito forte, assim. A erva mate, ela também vem desde a minha infância, então sou catarinense, mas morei no Rio Grande do Sul, então sou uma cataúcha de verdade. Os meus avós eram italianos, mas meu avô trabalhava com alimentação também, então ele me deu uma herança aí de cuidado, de afetividade, e o chimarrão é uma coisa que para mim faz parte do meu dia a dia. É a primeira coisa que eu faço, eu troquei o café pelo chimarrão. Então, desde pequena, né, a erva mate faz parte da minha vida. Meus avós moravam no centro da cidade, numa cidade do Rio Grande do Sul, mas tinha horta e lá eu comecei a tomar o chimarrão doce, né, que a gente chama de mate doce. Então, desde pequena, assim, eu ia para a horta com os meus avós, eu tinha meu chinelo, porque era muito úmido, então uma lembrança afetiva, assim, para mim, muito especial, poder estar hoje aqui fazendo essa receita. Poderia ter trazido um salgado, poderia ter, né? Mas eu disse, não, vou fazer um doce para mudar até o sabor, trazer a refrescância que essa erva mate traz. Aqui eu tenho a embalagem da própria erva, né? Da barbacoa. Então, barbacoa. E depois, se alguém quiser pegar um pouquinho, levar para provar, ela é realmente muito especial, fiz um chimarrão com ela. Ela é uma erva orgânica, bem diferente de tudo que a gente encontra no mercado. Tá? No mercado dá para ver que aquela erva mais verde, né? Que a gente acaba se acostumando mais também. Não sei exatamente qual é o processo que é feito para essa erva ficar tão verde, ter mais espuma. Então, a gente não sabe. Essa aqui é uma erva totalmente orgânica. E ficou muito interessante a receita. A gente vai ter 2 receitas que a gente vai utilizar a erva mate nesse doce. E eu achei assim muito especial. Eu achei que ela ia ficar um pouco mais amarga, ia trazer alguma outra coisa assim, mas não. Trouxe frescor, leveza. Então, acho que vocês vão gostar. Tá bom? Então, depois, quem quiser, a gente pode dividir aqui, quem tiver interesse. Não sei se tem alguém aqui que toma chimarrão. Então já tem um pessoal aí, depois a gente pode separar um pouquinho para vocês provarem, tá? Então vamos iniciar. Deixa eu já aquecer a minha água aqui. Moradinha. Vai fazendo para mim. Pode ser mais ou menos até aqui assim, só para fazer o... A gente vai começar fazendo um blonde. O blonde nada mais é que uma releitura, vamos dizer, do brownie. Mas o blonde, por que ele é blonde? Porque ele vai com chocolate branco, tá? Então, eu trouxe até para a gente conseguir trazer coloração, vocês conseguirem ver mais as camadas. É uma receita, gente, ela é super simples de fazer, super fácil, mas ela é muito versátil, com certeza vocês vão poder fazer na casa de vocês. Então, foi mais por isso assim que eu escolhi, porque eu poderia ter trazido uma sobremesa um pouco mais... com mais detalhes, com mais coisas, mas eu sei que eu quero que vocês possam replicar na casa de vocês também, né? E seguir com essa receita aí. Então, vamos lá. Aqui, eu já vou mostrar para vocês como é que ficou o resultado. Aqui eu tenho uma grande e aqui eu tenho uma pequena. Porque o pessoal aqui já vai fazer os cortes para degustação para vocês. Mas ela fica super linda, né? E ela tem alguns segredinhos. No meio do percurso aqui, eu vou estar falando sobre esses segredinhos para ela não crescer tanto. Então, ela é uma sobremesa que vocês podem... não sei se tem alguém aqui que tem confeitaria, que trabalha com isso, mas eu utilizo tanto para fazer empratamentos, né, quanto para finger foods, para aniversários, para várias coisas. Então, uma receita assim, que dá super certo. E vocês podem cortá-la pequenininha, fazer com alguma outra cobertura em cima e fica um canapé, fica super lindo, tá? Então, vamos lá. Já mostramos. Aqui, o pessoal já vai, daqui a pouquinho, começar. Aqui, para começar o nosso blonde, vocês podem tanto fazer no banho-maria, que vai demorar um pouquinho,
no banho-maria, ou vocês podem fazer no micro-ondas, tá, gente? Bem tranquilo. Então, a gente vai começar, enquanto aquece a nossa água, a gente vai começar com os ovos. Essa receita, ela é uma receita bem úmida. Ela não vai tanta farinha, vai muita manteiga, vai ovos e vai o chocolate. Então, já botei pré-aquecer o nosso forno, então sempre lembrar de pré-aquecer. Eu nunca coloco praticamente nada na confeitaria 180 graus. Eu acho que assa demais, porque depois que a gente chega no tempo que a gente quer, até esfriar, ele continua fazendo a cocção. Então, eu sempre na confeitaria, a não ser que seja alguma coisa que precise de uma temperatura mais alta, eu sempre coloco a 170. Tanto pão de ló, quanto qualquer outro bolo, praticamente tudo eu asso a 170, tá, gente? Então, vamos começar aqui. Eu vou colocar 4 ovos. Essa receita ela é uma receita pequena, mas vocês podem dobrar, depois vão receber essa receita por e-mail, quem fez o cadastro, tá? Opa. Caiu aqui. Vou colocar 4 ovos. Nessa receita ali eu usei 10 ovos, tá, gente? Fiz ela bem maior. Aqui um dos segredinhos para a gente não ter um blonde muito alto e manter a altura dele, porque a gente não quer que o glúten se dissolva, né, se forme. Então, a gente só vai dar uma leve estourada nesses ovos aqui, antes de colocar o açúcar. Só uma mexidinha mesmo para estourar. A gente não vai ficar, sabe, mexendo. Aqui já foi. E a gente vai acrescentar o açúcar. Só dar uma mexidinha de leve também. Bem de leve. Esperar mais um pouquinho. Eu acredito que sim. Acho que não vai fazer muita alteração, não. Uhum. Eu já fiz com cristal, já fiz com demerara, com mascavo eu nunca fiz, mas eu acho que dá certo. Só vai mudar a tonalidade do teu doce, né? Não vai ficar com aquela cor exatamente que a gente gostaria. Aqui, a gente já vai colocar o chocolate branco. Chocolate branco, sempre de preferência chocolate, nunca fracionado, que fracionado contém gordura. Então, óleo, né, vamos se dizer. Então, eu praticamente nunca uso o chocolate branco fracionado, sempre chocolate de verdade. Aqui vai demorar um pouquinho, mas vamos... Não, pode... Enquanto isso, a gente vai utilizar também na finalização um coulis de framboesa. Esse coulis aqui eu já trouxe ele pronto, porque ele demora um pouquinho para fazer. Então, mas nada mais é do que framboesa congelada. Dá para usar 500 gramas de framboesa para 400 gramas, mais ou menos, de açúcar. Necessita de bastante açúcar. Fogo baixo, deixar reduzir bastante e depois vocês vão peneirar. Então, cozinha bastante, né? Deixa reduzir e coloca essa mistura numa peneira e vocês têm que deixar, tirar tudo que tem da polpa mesmo de framboesa, deixar só a semente, mas tem que forçar muito, tá? Porque senão vocês não conseguem alcançar a consistência de coulis, tá? Que ele é uma geleia, quase uma geleia, assim, mas ela fica mais fácil para fazer finalizações de prato, fica numa consistência mais leve. A geleia ela fica mais pedaçuda, né? Então, o coulis é bem interessante. Esse fogãozinho tá... Tem que ter um pouquinho de paciência. Achei que ele era mais rápido. Pode. Eu vou trazer para cá. Enquanto isso, vamos cortando aqui. O nosso blonde vai ser chocolate branco,
erva mate, framboesa. A framboesa vocês podem comprar ela fresca ou vocês podem comprar ela congelada, sem problema. Se ela for congelada, utilizar ela congelada. Não colocar ela, não deixar ela derreter, né? Perder o gelo, porque senão vai soltar líquido. E isso pode ser que mude a consistência do blonde de vocês, tá? Mas a fresca vocês encontram tranquilamente também. E em cima, para fazer a crostinha, eu escolhi a amêndoa laminada, tá? Então, a gente vai dar uma leve picadinha nela. Aqui, gente, no blonde, vocês podem brincar com a criatividade de vocês. Lógico, a receita base que a gente está fazendo, ela é padrão sempre, mas vocês podem saborizar com limão siciliano. Na hora de montar, em vez de colocar uma fruta, você colocar gotas de chocolate preto para, né, fazer essa mescla, colocar pedaços de doce de leite, colocar alguma outra fruta, um mirtilo, alguma outra coisa, então também fica muito interessante, tá? Então, aqui a gente vai dar uma leve picada. As amêndoas poderiam ser inteiras também, porque ela já vem laminada, mas como a gente vai cortar, para facilitar, eu vou dar uma picadinha. Tá começando? Ótimo. Aqui poderia passar no processador também. Mas como é pouquinho, eu vou fazer na mão mesmo. Quase. Uhum. Aqui eu já vou preparar também um pouquinho menor, tá? Um pouquinho menor. Já vou preparar também a nossa forma, sempre com papel manteiga embaixo. Então, eu já faço a medição aqui dos cantos até onde eu quero. Tiro a forma, já faço o corte. Vou ver se eu consigo tirar aqui. Meio arredondado. Aí. Eu vou dar uma leve untadinha, igualmente na forma, só para esse papel não sair do lugar mesmo. Pessoal, se vocês quiserem saber de alguma coisa, só me perguntar, se tiver alguma dúvida. Já vou colocar. André, qual que é a tua pergunta, André? Então, pessoal, eu sou de Balneário Camboriú, eu voltei fazem 4 anos, pós-pandemia. Eu sou formada lá e tudo mais, né? Morei muito tempo também, contar um pouquinho da minha história. Tenho quase 19 anos de cozinha. Morei um tempo fora. A confeitaria ela entrou, na verdade, na minha vida por acaso, porque eu sempre trabalhei em restaurante, sempre fui da parte quente, mas um dia precisou ir para a confeitaria e eu acabei indo para lá e me apaixonando e fui buscar conhecimento, fui para a França, estudei, então passei por muitas coisas maravilhosas, são 19 anos assim de vivências maravilhosas com chefes, com pessoas, daí aconteceu o programa também. Faltou um dia só para eu ganhar, mas foi uma experiência maravilhosa. Então,
é maravilhoso, assim. E hoje, mais uma experiência aqui com vocês. Agora deu, né? Tá. Então, a gente conseguiu derreter ali... Isso aqui a gente deixa, tá? A gente conseguiu derreter, agora a gente vai colocar juntamente aqui a manteiga. Manteiga a gente vai colocar 250 gramas. Bastante manteiga. Açúcar também é uma receita doce, mas depois, por mais que vá bastante açúcar, no fim ela não fica tão doce. Uma receita americana, né, gente? Então, gordura e açúcar, eles adoram. Mais um pouquinho. Aí. E vamos colocar a derreter também. Agora está indo mais rápido. Pode já ir confeitando. Qualquer um desses aqui, né? Não, esse aqui. Isso. Só no meinho, assim. Se tu quiser que eu faça um. Então, aqui vamos derreter bem a manteiga junto com o chocolate. Não pode ficar a ponto de pomada, ele tem que ficar derretido mesmo, porque a gente vai acrescentar nos ovos com açúcar e depois a gente vai colocar a erva mate e a farinha de trigo ainda. Aqui dá para ver que está ficando líquida já. Ver se eu consigo usar mais rápido. Com o fouet é mais rápido. E a gente vai fazer um ganache de chocolate branco, erva mate e limão siciliano. Esse ganache, gente, ele é incrível. Eu uso ele para rechear macarrons, para fazer recheios de chocolate, de bolo, de tortas. Ele é maravilhoso, tá? Então, é uma receita assim que dá super certo também. Acho que vocês vão gostar. Aqui está quase. A gente já vai usar a nossa erva regional, maravilhosa. Aqui eu vou peneirar ela, porque como ela é orgânica e o processo deles é totalmente artesanal, então tem bastante pedaços, né? E a gente quer só saborizar mesmo. Então, aqui, vamos colocar uma colher, tirar tudo aqui. Vamos ver se vai precisar de mais. Aqui a quantidade vocês que decidem, tá? Eu coloquei umas 2 colheres ali, ficou bem verdinho, porque eu queria que vocês sentissem bastante. Mas a quantidade era bem maior de ovos, então acredito que essa quantidade aqui já é suficiente. Uma colher bem cheia para 4 ovos. E a gente vai... Ó, já derreteu tudo. Vamos colocar para cá. E a gente já vai misturar aqui nos nossos ovos com açúcar, que só foi misturado rapidamente. Vocês viram que é uma receita bem líquida, mas depois ela fica bem firminha em textura. Mas ela não fica, não é uma receita pesada, né? Então ela se desmancha na boca. Por quê? Porque tem pouca farinha de trigo, tá, gente? Sim, já.
Aqui a gente vai peneirar a farinha de trigo também, para dar mais leveza e evitar qualquer gruminho, né? Não vai fermento, porque a gente não quer que cresça. Tá tudo certo? Ai, tá, ficou muito grande, né, gente? Gente, ali nesse aqui eu usei um leve corante da Grand Chef, que ele é um corante natural para confeitaria, para dar um verdinho, tá? Acho que eu até trouxe ele, deixa eu dar uma olhadinha ali. Vou colocar só para vocês verem que dá uma outra cor. Na confeitaria a gente usa muito o corante, mas eu sempre busco utilizar das melhores marcas para não alterar sabor, né, e não ter nenhum problema. Esse aqui ele é tão concentrado que eu tenho que colocar só uma pontinha dele. Ele é maravilhoso. Olha como ele já muda a cor, né? Como a nossa erva não é uma erva tão verde como a que a gente encontra no mercado, a gente dá um jeito para ficar mais bonito. Aqui já está pronto. E já vamos colocar na nossa forma. Aqui vocês podem colocar também, se vocês quiserem fazer um brownie maior, mais alto, vocês podem pegar uma forma um pouquinho menor, ou se vocês quiserem fazer um browniezinho, um blonde, né, menor, eu coloquei um dedo só de massa para ficar mais delicado, mas vocês podem fazer ele um pouquinho mais alto. Aqui eu já vou colocar também, antes da gente colocar no forno, eu já vou colocar, para a gente fazer o ganache, chocolate branco para derreter, em banho-maria. E aqui eu dou uma leve batidinha só para tirar qualquer ar que tenha ficado. E a gente vai começar a colocar as framboesas. Vou trazer mais para cá. Quem não me acompanha ainda aí nas redes sociais, pessoal, me sigam. Tem uma galera aqui que eu conheço já, que me acompanha, sabe que eu estou sempre colocando também receitinhas lá, mostrando um pouco do meu dia a dia na gastronomia, as viagens, os trabalhos que eu faço. Então, será um prazer tê-los na minha rede social também. É Amanda Grezana Chef. Pode. Uhum. Aqui eu vou deixar uns pedacinhos para a gente decorar. Ah, tá ali, ó. Tá ali. Uhum. Ficou bem grandão, né, gente? E por cima eu vou colocar a amêndoa laminada e picada. Em todo ele. E vamos para o forno. Forno 170, como eu falei para vocês. Vai dar mais ou menos, depende muito do forno, né, de cada um. Mas vai dar entre 25 minutos, 30 minutos, 35 no máximo. A gente tem que cuidar muito na hora de ver se já está pronto, porque ele não pode estar completamente firme na hora
que ele tiver assado. Então, quando vocês verem que deu 20 minutos, eu sempre coloco um timer, 20 minutos. Eu dou uma leve, pode abrir o forno, não tem problema, porque não tem fermento, não vai mudar nada da estrutura. Eu dou uma leve mexida, ele tem que ter uma movimentação, ele não pode estar firme. Porque depois que ele esfriar, o chocolate branco, ovos, manteiga, ele vai firmar muito. Então, sempre tem que ter um levezinho no balanço. Às vezes parece que está cru. Não, pode tirar bem tranquilamente, tá, pessoal? Então, aqui a gente vai para o forno. Só um minutinho, gente. Isso. Vamos deixar aqui. Deixa eu dar uma organizadinha aqui. Aqui o nosso chocolate já está derretendo. Sim. Eu vou montar um prato agora. Aqui já foi. Vamos ver. Gente, lembrando que o chocolate, de jeito nenhum, vocês podem colocar em vasilhas que tenha nenhuma gota d'água, tá? Porque água e chocolate não combinam. Vocês podem perder o chocolate de vocês, ele vai virar um bloco, tá? Então, eu sempre falo, sequem bem a tigela, né, que vocês forem utilizar para não ter esse problema. Então, aqui a gente está derretendo. O que a gente vai fazer? Aqui eu coloquei 200 gramas de chocolate. A gente vai colocar... É sempre 2 para 1. Então, a gente vai colocar 100 gramas de creme de leite de caixinha, pode ser, tá? Pode ser o fresco, mas o de caixinha também dá um resultado que a gente quer. Então, vamos pesar aqui. Não, esse eu já vou decorar. Então, vamos lá. gramas. E aqui a gente vai utilizar também a erva mate. Vamos colocar aqui já. Espera um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente já serve. Vamos colocando aos pouquinhos para não ter uma quantidade em excesso. E aqui eu vou colocar raspas de limão siciliano, que vai dar uma levantada no sabor e vai dar mais refrescância ainda, tá, gente? Fica muito, muito, muito gostoso. Aqui, se a gente fosse só colocar a raspa de limão e não bater com o mixer, o sabor ele não vai estar tão intenso. Então, o que eu sempre falo para os meus alunos, né, para o pessoal do restaurante, sempre bater com o mixer, para ter um sabor mais forte de limão, tá? Então, aqui a gente vai usar só as raspas mesmo. Aqui. E vamos dar uma mixada rápida, só para soltar mais sabor mesmo.
Gente, a confeitaria é processo, tá? Tem que pesar, tem que seguir os processos, porque senão não dá certo. Não é que nem a cozinha quente, né? Que a gente dá um jeito. Não adianta. A confeitaria tem que ter paciência, tem que seguir os processos, tem que pesar. Então, eu trouxe tudo meio que pronto também, as coisas para vocês. Consigo fazer a apresentação, mas nada ficaria pronto na hora. Vai sair do forno, o brownie tem que colocar na geladeira, deixar esfriar para poder depois cortar. O ganache tem que deixar de um dia para o outro na geladeira, tirar um pouquinho antes, dependendo da consistência que vocês querem. Então, a confeitaria ela é muito mais complexa, né? Então, aqui a gente vai bater. E batendo com o mixer, o ganache fica bem mais bonito também, tá? Então, esse ganache é o que o pessoal ali está usando para finalizar o doce de vocês, para degustação. E agora eu vou montar um empratamento ali rapidinho para vocês, para a gente tirar uma foto também. Vocês podem cortar esse brownie em pedaços grandes, congelar ele dura 3 meses. Quem trabalha com confeitaria pode deixar, fazer produção e deixar congeladinho, passar plástico filme bem certinho e já deixar tudo porcionado. Saiu o pedido, tira, coloca no micro-ondas, é super rápido. Então, restaurante a gente faz muito isso, faz uma produção grande e depois deixa tudo congelado. E não muda a consistência, bem tranquilo. Aqui. Vamos lá, então. Vou cortar esse aqui. Vou deixar esse aqui. Tá tão calor, gente, que chega a estar derretendo por causa do forno também que está aqui. Vai estar uma consistência um pouquinho mais mole do normal, mas é porque a gente está num ambiente muito quente e literalmente o forno também está ligado. Pode usar. Então aqui eu vou tirar as aparinhas da lateral, deixar um brownie um pouquinho mais retinho, os pedacinhos menores. E vocês podem servir um brownie, um pedaço de brownie mais ou menos desse tamanho, com sorvete em cima, fica maravilhoso. Escolher o sabor que vocês querem. Dá uma leve aquecida. Onde é que está a espátula? A espátula está aí com vocês? Não, não. É essa aqui, achei. Então, vamos começar a montar aqui, pessoal. Colocar uns 4 pedacinhos de brownie. Só no canto do prato. Aqui eu estou usando 2 bicos de confeitar, 6B. E o 1A, que ele é redondo. Então, a gente vai dar 2 formatos com o ganache. A gente está usando flores comestíveis também. Tudo esses ingredientes aqui foi comprado aqui no mercado, tá, gente? Então, tudo vocês acham, a não ser a erva orgânica mesmo. E eu vou utilizar o coulis de framboesa, que eu trouxe pronto, que também está quentinho. E a gente pode brincar. Eu gosto bastante de brincar com texturas mais abstratas em finalização de prato. E aqui eu vou usar umas florzinhas
comestíveis. Acho que eu vou usar essa aqui. Já pode ir passando, tá, pessoal? Agora já estamos finalizando aqui. Amanda, tem como você explicar como faz esse coulis? O coulis eu expliquei antes, mas posso explicar de novo. Por favor. Ele é a framboesa congelada. Falei que é mais ou menos 500 gramas para 400 gramas de açúcar. É bastante açúcar, porque precisa fazer a redução. Então, liga o fogo baixo, demora um pouquinho, vai lá de vez em quando, dá uma mexida. Quando vê que deu uma reduzida, passa na peneira até ficar literalmente só o caroço da framboesa. Tem que sair muito. Dói um pouco o braço, tá, gente? Mas é isso mesmo. Sai toda a polpa assim e fica muito bonito, tá? E que opções de flores comestíveis você sugere? Como? Opções de flores comestíveis. Eu gosto bastante da cravina, não tinha aqui. Mas sempre cuidar, né, gente, aonde que vocês vão pegar, porque não é qualquer floricultura. Tem que ser específica, né? Também tem que ser orgânica, então. Gosto da flor de mel também. Gosto da capuchinha, que eu acho maravilhoso. E aqui eu vou passar só para dar... Onde é que está a peneirinha? Aqui eu tenho uma peneirinha bem pequenininha. Eu vou dar uma leve... Colocar um leve pozinho de erva mate. Só para dar uma... Ó, o vento tá... Aqui eu poderia colocar um sorvete também, uma quenelle de sorvete, que ficaria legal. É isso, gente. Então, aqui está... Deixa eu ver. Aqui está o empratamento. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bom? Obrigada, então, gente.